Em 1 Samuel, capítulo 17, nós encontramos a história de Golias e também de Davi. A Bíblia é maravilhosa e em um texto podemos encontrar várias situações que nos ajudem a compreender um pouco a existência da vida e resolver a problemática da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. 1 Samuel, Elonice dos Santos Barroso, capítulo 17. 1 Samuel. Diz o seguinte em 1 Samuel: os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá. Acamparam em Fez-damim, entre Socó e Azecar. Saul, o israelita, reuniu-se em acampamento no vale. Posicionou-se em linha de batalha para a frente dos filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e o israelita em outra, estando o vale entre eles. Então, um ficou de um lado, outro ficou do outro. E aí os filisteus de um lado se reuniram para pegar os israelitas, e do outro os israelitas se reuniram frente de batalha. A vida é uma frente de batalha. Esse texto nos ensina várias coisas. Vai ter sempre alguém te enfrentando ou querendo o que você tem. Isso é uma realidade, né? A vida é um campo de batalha em todos os sentidos. Estamos constantemente batalhando para sobreviver, batalhando para ser feliz. A vida realmente é um campo de batalha. Ela oferece para nós diversos desafios. Sim, desafios. E aí os filisteus conseguiram um trunfo. Ou seja, os filisteus conseguiram um rapaz chamado Golias, que era de Gate, da cidade chamada Gate. Golias tinha 5 irmãos, tá? Todos eles gigantes. Existiam muitas cidades ali próximo a Israel, a Jerusalém, que tinha gigantes. Eram aqueles gigantes que os espias notaram que tinham gigantes sobre a terra. Então, eram homens de 3 metros de altura, homens arrões, e eram extremamente violentos e guerreiros e ágeis. Não era aquele gigante abestalhado, não. Então, um deles era Golias. E ele tinha 5 irmãos. Davi matou Golias e matou os irmãos de Golias. E existiam ainda outros. E eles habitavam, na maioria dos casos, em caverna. Até hoje existem as cavernas dos gigantes de Israel, que eram exatamente da família de Gate, de Golias. Então existem muitos gigantes para tentar impedir a bênção que você quer receber. Muitos gigantes. Queremos a bênção, porém não queremos enfrentar dificuldade nenhuma, né? Mas as dificuldades que nós enfrentamos, elas nos dão oportunidades. No caso, as dificuldades aí dos gigantes, né? Houve várias oportunidades. 3,5 metros, mais ou menos, no máximo 4, e eles viviam em cavernas, e essas cavernas são gigantescas, são 10, 20 quilômetros de caverna. Existe até hoje as cavernas dos gigantes de Israel, só que era tudo da família de Gate, né? Era uma raça de gigante que habitava aquele local, além dos cananeus, heveus, amorreus e iteus, que eram povos que habitavam aquele lugar. Amorreus, iteus, heveus, cananitas. Os cananitas e iteus eram gregos, eles eram ruivos, galegões. Mas esses gigantes não eram galegões, tá? Mas eram gigantes de guerra. Pois bem, aqui estava um impasse. Então temos na nossa vida vários impasses. Que Jesus Cristo nos ajude a vencer os nossos impasses, né? Mas um impasse também é uma oportunidade de avançar.
É comum a gente querer andar e não suar, entendeu? Mas queira ou não, você tem que se personalizar como um guerreiro nesta vida. Sim, a vida é uma guerra que você vai conquistando, conquistando família, conquistando um lar, conquistando filho, conquistando finança, conquistando espiritualidade. Até os anjos são assim. Aí, olha, hoje a turma de hoje, eles não querem conquistar mais nada. A turma de hoje quer tudo de mão beijada e ainda reclama. A turma mais antiga, ela era da conquista, de lutar, de levantar, de fazer. Se eles não tinham uma casa, eles faziam, batiam o tijolo. A turma de hoje quer tudo de graça e ser escravo do governo. Esse guerreiro chamava-se Golias, que era de Gate, e veio do acampamento dos filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. Olha aí, 2,90 metros de altura. Isso depende do côvado, porque tinha côvado de 55 centímetros e o côvado de 65. O côvado é do cotovelo ao dedo maior. Então, teve época que era 65 centímetros. E teve época que era 55, depende do tamanho do homem. O côvado é do tamanho do dedo maior até o cotovelo. Então você vai encontrar duas medidas de corvos. Em uma daria 2,90 metros, em outro 3,40 metros. E ele usava um capacete de bronze. Olha, então ele tinha um capacete de bronze na cabeça. Olha. E vestia uma couraça de escama de bronze. Então ele era todo revestido de bronze. A couraça era como couro de peixe, aquele peixe baiacu, que tem, você joga uma flecha nele para entrar, uma dificuldade, porque ele tem cada escama, né? Era chamada couraça. Eram feitas ruelas de bronze. E pesava 60 quilos. O bom dessa tradução que já vai falando em quilos. Olha só o casaco do cara pesava 60 quilos. Só o casaco. Lembre-se que um saco de cimento é 50 quilos. Então só o casaco do cara pesava mais do que um saco de cimento. Nas pernas ele usava caneleira de bronze, tudo bronze. E bronze é pesado, hein? E tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Então tinha flechas de bronze, que eram flechas pesadas, só uma pessoa com muita força para jogar. A haste de sua lança, que parecia parecida com uma lanceira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos. Só a lança do cara era 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia na frente dele. Então ele tinha um escudeiro também que livrava de flechas e lanças. Golias parou e gritou às tropas dos israelitas: bah, bah, bah. Olha, nos dias que nós estamos vivendo, nós não precisamos ir atrás do mal. O mal é quem vem atrás das pessoas. O mal arma ciladas. E aí você tem que saber se livrar. E aí, o que aconteceu? Ele chegou e desafiou o povo de Deus. Golias chegou perante as tropas de Israel e disse: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou um filisteu? E vocês, o servo de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora do combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio as tropas de Israel. Eu desafio. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. E aí, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todo Israel ficaram atônitos e apavorados. Então o cara era muito forte. Então às vezes existem algumas lutas e tribulações que nós ficamos apavorados. Apavorados por causa da situação. Por causa do medo que todo mundo tem. Essa situação perturbou Saul. Saul podia ter muitos defeitos, porém Saul era um israelita nato. Lembre-se que Saul ele morreu batalhando contra os inimigos de Israel. Ele não morreu roubando. Não, ele teve alguns erros, né?
Mas Saul e seus filhos morreram na batalha, lutando contra o inimigo. Eu sei que na hora que ele viu que ia perder, ele se suicidou para não cair na mão do inimigo. Então, Golias desafiou todo mundo. Todos os dias somos desafiados por inúmeras coisas. Problemas, contas, dívidas, armadilhas, problemas de relacionamentos. Que Deus nos ajude. E o gigante: não tem homem em Israel para me enfrentar? Olha, e aí todo mundo ficou com medo, inclusive os irmãos de Davi. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Então Davi, ele dava cobertura ao acampamento levando comida. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se pela manhã e tomou posição. Então, durante 40 dias, um mês, mais de mês, ele chegou e desafiou, e ficou esperando alguém aceitar o desafio dele. Mas ninguém aceitava. As adversidades da vida às vezes desafiam nós. E nós temos que ver que às vezes a adversidade da vida são oportunidades de mudar de vida. Os problemas, às vezes, eles existem antes de uma bênção. Quem não quiser ter problema não vai viver. Porque você vive e você tem vários desafios, desde sair da barriga da mãe, que a criança empurra para fora, a sobreviver nesse mundo hostil, cheio de coisas. Então você tem desafios a enfrentar. Não é desafios loucos como esse que faz na internet, desafio de respirar desodorante, desafio de pular num rio. Isso é uma coisa, desafio idiota para ganhar likes. Mas é desafio do dia a dia, o desafio de criar os filhos, o desafio de permanecer na presença do Senhor, o desafio para enfrentar as falsidades, conseguir uma profissão, manter sua geladeira cheia, manter sua saúde, organizar seu tempo. Tudo isso é um desafio. Mas tem pessoas que eles fogem do desafio, por isso que eles estão na mesma e sempre ficarão na mesma. O mundo é um desafio, principalmente jovens. O mundo, ele desafia você. E se você, de alguma forma... Não é o desafio assim, quem fuma maconha, quem bebe mais vinho, quem bebe mais cachaça. Esses são desafios idiotas. É o desafio do dia a dia, de você arrumar um emprego, arrumar uma profissão. É o desafio de você sair e saber entrar e saber sair. É o desafio de você virar um profissional, é o desafio de você arrumar um esposo, um marido, é o desafio de você permanecer na presença do Senhor com tantos apelos do mundo. Então o mundo sempre desafia a nossa vida. E Golias desafiou mesmo durante 40 dias e ninguém foi. Olha, nesta ocasião, Jessé, que era o pai de Davi, quem era Davi? Davi era o bisneto de Raabe. Bisneto de Raabe. E ele era grego. Davi, ele era judeu grego. Então, Davi era da tribo de Judá, era filho de Jessé, de Belém de Judá. E foi qualificado pela tradição tribal judaica para governar Israel devido à sua linhagem na tribo de Judá. Olha, aí nessa etnia tinha Raabe. Davi, ele tinha a etnia hebreia e também tinha a etnia cananeia. Raabe, embora era estrangeira da cidade de Canaã, ela teve a sua vida e sua família quando foi salva de Jericó. Quando os hebreus conquistaram Jericó, ela foi aceita na comunidade israelita, vindo a casar-se com Salmão. Eita, olha, Salmão. Olha o nome do cara, bonito, né? Quase Salmão. Faz bem para a saúde, Salmão. Não é Salmão, é Salmão. Ela tornou-se mãe, olha aí, ela tornou-se mãe de Boaz, que por sua vez gerou Jessé. Olha, ela se tornou mãe de Boaz e por sua vez gerou Jessé. Olha a linhagem. Assim, embora
Raabe não fosse israelita de nascimento, ela foi incorporada à linhagem qual Davi nasceu. Olha, Boaz também fazia parte da família de Davi. Mas o importante é que Davi é o resultado de uma boa negociação. Você tem que saber negociar na vida. Você tem que saber enfrentar desafios. Davi puxou a sua bisavó, Raabe, porque Raabe estava lá. Sabe o que lá? Raabe estava lascada. Raabe vivia como puta em cima das muralhas de Jericó. O povo de Canaã não estava nem aí para Raabe. O povo de Jericó não estava nem aí para Raabe. Raabe ia morrer ali como uma quenga usada pelos homens e jogada ao léu. Mas ela soube aproveitar a oportunidade. Do mesmo jeito que Davi, seu bisneto, soube aproveitar a oportunidade. Então, na linhagem de Davi entrou Raabe, na linhagem de Davi entrou Boaz, na linhagem de Davi entrou Ruth, na linhagem de Davi entrou Salmão. Olha, então Davi ele foi conquistando, Raabe foi conquistando. Raabe, quando viu que ela ia morrer puta, ela ia viver no cabaré a vida toda e ela não tinha para onde ir, aí ela disse: não, eu vou fazer um acordo com o povo de Israel. E ela fez, e foi bem sucedido. Depois ela casou com Salmão, ela virou uma mulher direita, e aí gerou a Boaz, e depois Boaz gerou, e foi chegando em Davi e Jessé, né? Olha, então a vida é uma sequência. Você vive hoje o que você plantou ontem. Não dá para eu plantar um milho agora e comer agora. Você planta agora para colher depois. Você está colhendo o que o seu pai, com a sua mãe plantou. Que Deus nos capacite, sim, Eliane Aguiar, que Deus nos capacite para aproveitar as boas oportunidades. Raabe foi especialista nisso. Raabe tinha 2 caminhos: continuar quenguinha ou apoiar Israel. Ela arriscou, porque se os caras de Jericó soubessem, matava ela. Então ela disse: não, eu não vou ficar quenga aqui direto, esses caras aí não dão nem valor a mim. Talvez eles dão valor a uma jumenta, uma cachorra, mais do que eu. Eu vou aproveitar a oportunidade. Vocês vão destruir a cidade, me protejam, eu apoio vocês. Olha! Ela soube negogó. Sabe o que é negogó? Negociar. A pessoa que é dura na negociação, ela não vive, né? Às vezes para a mulher surge um viúvo, um divorciado, aí ela fica: não, divorciado não, viúvo não sei o que lá, não, morre velha, não sabe negociar, não sabe, tá entendendo? Mas Deus ensina nós a negociar. Chegando em Davi, aí Davi puxou sua avó. Israel estava lascada, os filisteus estavam atacando, tinha gigante na parada, e todo mundo estava cagado de medo de enfrentar os gigantes. Olha, quem tem medo de enfrentar a vida é abafado por ela. Você tem, principalmente jovem, uma mulher já de 80 anos, 90, um homem de... já é uma outra coisa, agora ele vai gozar o que ele conseguiu. Mas uma jovem, um rapaz, ele tem que ter um espírito de conquistas. Não se tem mais um espírito de conquista. Hoje o espírito de conquista é você ganhar no RPM, é ganhar no joguinho do computador, do celular. Não tem mais espírito assim: eu vou conquistar uma casa, eu vou conquistar um marido, eu vou conquistar uma esposa, eu vou conquistar isso. Não tem mais. Hoje houve um treco-treco, acho que botaram alguma coisa dentro da gente. A gente não quer conquistar mais nada. Então, até no meio da fé mesmo, eu via pastores que iam para um lugar, num sítio, fazia a igreja, construía a igreja, montava toda a igreja. Hoje não, o cara já quer ir com salário garantido, com férias, tudo garantido, com casa, com ar-condicionado. Então, assim, a mentalidade das pessoas mudaram, mas a mentalidade do vencedor, não. Quem quiser ser vencedor nesta terra vai ter que enfrentar gigantes e vai ter que aprender a negociar. Olha aí. Então Davi olhou, olha assim, Davi era um simples, tomava conta das ovelhas, mas ele tinha capacidade. Diga assim:
Eu tenho capacidades. Eu tenho capacidades. Às vezes a pessoa despreza a capacidade que alguém tem. Às vezes a pessoa é um palhaço e faz todo mundo rir. Mas tem coisa melhor do que um palhaço, né? Tem coisa melhor do que rir. Aí o cara diz, eu só sei fazer rir. Ah, já sabe, fazer rir já é alguma coisa, vira um palhaço, né? Você veja aí a oportunidade daqueles patati patatá. Todo mundo gosta do patati patatá, todo mundo gosta. Eles ganharam a vida como palhaço e tiveram sabedoria para usar o talento que tinha. Qual é o talento do patati patatá? É fazer conta? Qual é o talento do patati patatá? É conquistar o Brasil politicamente? Não. O talento dele é fazer rir, é simpatia, é gostosura de criança. Então, quem não sabe usar o talento, será que você se desvaloriza? Será que você não é nada na vida? Será que você não sabe fazer nada na vida? E aí eu me lembro, há quase 30 anos atrás, eu fiz o livro Enigma dos Sonhos. E às vezes eu interpretava sonho, mas na igreja fica muita gente dizendo, não, quem interpreta sonho é de outra religião, não é cristão. Eu disse, deixa quieto. Aí teve um irmão que veio aqui na minha casa, aí disse, pastor, eu tive um sonho, e esse sonho se cumpriu, tá? Infelizmente se cumpriu, que foi com o primo dele. E esse sonho era a sala cheia de buraco, com lama, com água. Aí eu falei, perigo, hein? Perigo. Aí ele foi lá comigo, a gente orou e tal. Aí ele pegou, eu disse, olha aqui o livro, já vai em 700 páginas, datilografada. Aí ele olhou e disse, pastor, invista nisso, que não é todo mundo que tem isso. Isso é um talento. O senhor não sabe a capacidade que tem aqui para ajudar as pessoas. O sonho se cumpriu, infelizmente, porque era uma sala cheia de buracos com água e lama escorregadia. E eu cheguei pro rapaz e disse, cuidado, hein? Você está andando em caminho escorregadio. Eu não sabia que ele mexia com droga. Aí na briga com os drogados deram uns 3 tiros na coluna dele, ele ficou aleijado. E depois ainda morreu de tiro também. Eles vieram matar de tiro. Olha, depois de muitos anos, passou quase 10 anos ou 20 deficiente, né? Depois os caras vieram e por outra raiva definiram a situação. Então o sonho se cumpriu à risca. Eu não queria que esse sonho se cumprisse, né? O anjo avisou e o cara lá sonhou. Aí ele disse, tá vendo isso aqui, pastor, datilografado? Invista nisso aqui, porque não é todo mundo que tem esse talento, não. Eu digo, na igreja às vezes despreza, né? Mas um dia eles vão reconhecer o seu dom. Então às vezes você tem um dom e não sabe. Aqui na minha cidade tem uma mulher que sabe fazer sopa de feijão. É a melhor sopa de feijão. Quando ela não vai, a gente já sabe pelo gosto. É a melhor sopa de feijão que existe. Ela sabe fazer o tanto de feijão, nem fica saguado, nem Aí quando eu entro na soparia dela, ela já sabe, sopa de feijão. Então, um talento dessa levantou a filha. Hoje a filha tem uma soparia. É uma das soparias que mais vende na minha região. Começou do nada. Então, um talento, ele pode te levantar, velho. E você tem talento, é porque às vezes você não valoriza. Você é que nem o Brasil, a gente tem a Amazônia desse tamanho e não valoriza. Então, alguém vem tomar. Entendeu? Se não já tomou. Você tem que valorizar o talento que você tem. Até um sorriso. Até um cabelo. Uma beleza que você tem. Um conselho que você dá. Você tem que saber valorizar. Não é valorizar assim, eu vou valorizar como fosse orgulho. Não, mas esse talento que Deus te deu vai te salvar. E Davi, ele tomava conta de ovelhas e tinha um talento escondido que ninguém sabia. Que talento era essa? Davi era quase um Golias. Davi era quase um Sansão. Sim. Davi matava um urso na tapa. Quem é que mata um urso na tapa? Se não for um superdotado. Se um urso tem força de 5 homens. O problema de Davi é que Davi era ruivo e baixinho. E naquela época existia a xenofobia. O que é xenofobia? É desprezo de branco. Hoje está voltando. Se você não for alguma coisa
E se você não for isso, não for aquilo, não fizer aquilo outro, e você for... todo mundo só valoriza se você for isso, for aquilo, for isso, a xenofobia despreza o branco. E Davi, ele tinha 1,55 m, 1,60 m, então, aparentemente, era um coitado. A xenofobia, os judeus valorizavam pessoas mais escuras, com pele mais escura, porque os escuros já dominaram o mundo e fizeram um rebu. Os escuros já acabaram com muita coisa. Artaxerxes era um escuro. Então, e os gregos eram galegões, dos olhos verdes e olhos azuis, e os cananeus eram gregos. Os cananeus eram parentes daquele cara de Troia. Olha aí, eu estou lhe dando uma geolocalização. Davi era um gigante de Deus. Ele era baixinho, mas era um baixinho que matava um urso na porrada. Entendeu? E ele sabia que ele podia fazer isso. Então, que Deus mostre nos seus olhos o talento que você tem. Andando pelo Brasil, tem lugares que não tem comida boa. Aí eu, conversando com o caminhoneiro, que disse: rapaz, a comida aqui tudo é ruim. É bolo ou coxinha? Bolo ou coxinha? E não é nem muito boa. Mas daqui a 300 quilômetros, você encontra uma senhorinha numa barraca velha de Tauba. Aí lá você compra logo uma galinha de capoeira. Aí você pode comer. 300 quilômetros, Aí já era 10 e pouco, quase 11 horas. Eu digo: pronto, antes de 1 hora eu chego lá. Bora! Cheguei 1 hora. Aí cheguei lá, estava a senhorinha com suas filhas. Eu disse: diga aí, meu irmãozinho. Eu digo: eu quero uma galinha completa. Sim, senhor, sente aí. As mesas, tudo normal, assim, de sítio. O chão era batido. As moças, né? A moça era as filhas dela, era. Mas pense numa galinha gostosa. Bonita e gostosa. Galinha, arroz, cuscuz, galinha caipira feita no fogão a lenha. Agora, dentro de um sítio, os caminhoneiros, cada bichão lá do Rio Grande do Sul, que os homens do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, cresceram demais. Uns bichão de 2 metros, brancão. Bota uma galinha, todo mundo atrás da galinha. Era. Mas por que eu andei 300 quilômetros, velho, para comer uma galinha lá na senhorinha? Porque ela faz bem. Ela tem um talento. Olha, ela tem o talento. O talento é tudo, gente. O talento é tudo. Se você tiver um talento forte, vem gente de outros lugares para conversar com você. Então, que o Espírito Santo de Deus te mostre o teu talento. Deus não fez ninguém nessa terra sem talento. Todo mundo que está nessa terra, nesse planeta Terra, tem um talento. Davi tem um talento. Diga assim: eu tenho um talento. Que Deus me mostre o meu talento. Às vezes a simpatia. Eu conheço pessoas que o talento dele é simpatia. Você senta perto da pessoa e a pessoa: é mesmo, né? Pois é, Virgem Maria, é mesmo, tá? Mas você gosta tanto de estar perto do cara que se sente bem. Ele emana energia gostosa. Olha. E aí, Davi aparentemente era desprezado. Se você não usar o talento, você enterrar na terra, você perde ele. Qual é o seu talento? Procure, use ele. Quanto mais usa, você vai ter. Tem coisa que se você não usar, vai diminuindo até acabar. Então, até um braço, uma mão, se você não usar, ele diminui e fica fino. Então, quanto mais você usa o talento, mais ele fica forte. Era para a gente dizer: não, pai, não usa muito não, para não gastar. O talento é o contrário. O talento, quanto mais você usa, mais amolado fica. E aí Davi tinha um talento. Olha só, aí Davi viu como a sua bisavó viu, uma oportunidade de mudar a vida. Às vezes, a gente não vê as oportunidades de mudar a vida. Olha, nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho, Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento, porque a comida do guerreiro era garantida pela família. Enquanto o guerreiro estava guerreando na guerra, a família estava por trás, mandando comida. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade. Então,
olha bem, a família mandava queijo para o comandante, para agradar o comandante. Sempre existiu isso, né? Ó, leva aí 10 queijos para agradar o comandante, tá? Vocês estão... veja se seus irmãos estão bem. Olha, traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá. Olha, lutando contra os filisteus. A vida é uma luta. A família tem que dar apoio aos que estão lutando, mas não pode lutar por eles. A família de Jessé mandava queijo, mandava pão, mandava bolacha para os guerreiros lá. Você tem que mandar para os seus filhos a capacidade de lutar. Agora, se os filhos não quiserem lutar, lascou. Os filhos não querem lutar mais hoje. Não. Então, aí leva um queijozinho para agradar o capitão, o coronel lá, tá? E aí, Davi foi. Olha bem. Enquanto Davi foi, né? Enquanto conversava com ele, Golias, então Davi foi levar lá, Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estão seus irmãos. Então ele foi lá para a linha de batalha olhar os seus irmãos. Enquanto conversava com ele, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, todo dia de manhã. Não tem homem aí não, eu sou Golias. Olha, confiante, né? Bola cheia. Será que Golias era careca? Não, Golias não era careca, não. Nem sei. Será que era? Será que não era? Hein? Quem manda aqui sou eu sou faca na caveira. Olha, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Então todos se cagaram e fugiram de medo. Claro, né? Um cara daquele tamanho, guerreiro, estava chamando para briga, estava muito confiante. Olha, mas você tem que saber identificar o universo, Deus, Jesus, a nossa mãe sabedoria, benção Sassá, a nossa mãe sabedoria, ela sempre nos dá oportunidades. Mas a gente não percebe. Às vezes a oportunidade está do nosso lado. Quem já passou dos 40, que nem eu, estou com 41 anos, pode olhar para trás e você vai ver quantas oportunidades você perdeu na vida. Às vezes a oportunidade estava batendo na porta. Mas aí existia um prêmio. Você tem que fazer uma coisa para ganhar um prêmio. Nessa parte você tem que ser capitalista. Ninguém é idiota. Eu vou fazer para não ganhar nada. Mentira. Os Cumumu só faz com grana na frente e muita grana. E aí Davi olhou que existia um prêmio. Olha. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Olha! Então, assim, você tem que saber se aquilo que você está fazendo tem vantagem. Não vá entrar numa onda de Cumumu, que são idiotice. Os Cumumu vivem como reis, o povo vive morrendo de fome comendo cachorro. Você tem que saber, se eu fizer isso, o que eu ganho? Não é errado ganhar. Gente, criaram uma ideia de que é errado ganhar. Hoje estamos em um sistema que você está até com medo de ganhar dinheiro por causa do leão. Você fica com medo de receber um pix, um negócio, porque é pecado ganhar dinheiro. Só quem pode ganhar dinheiro é o gogô. E Davi disse, o que vai ganhar aquela pessoa que fizer isso? Não adianta, gente, a não ser que seja caridade, voto, pacto. Não adianta você fazer as coisas, pegar briga, guerra, se não há uma vantagem. Entendeu? Você quer ganhar na vida, quer vencer a vida, essa ideologia do diabo marxista, que é do Satanás, ela vem criar um bando de banana chupando nas tetas do governo. Mas às vezes você tem que ter sua independência e se virar e lutar e correr e passar noites em claro até vencer. Entendeu como é a coisa? Geração banana. É aquela geração que quer ser as coisas sem lutar. Não é a questão hoje de alguns militares.
Alguns militares querem viver no quartel. Viva o Brasil! Salva o Brasil! Viva o Brasil! Salva o Brasil! Viva o Brasil! Salva o Brasil! Viva o Brasil! Só isso. Não sai do canto, é só peidar. Então Davi disse, o que a pessoa ganha se derrubar esses gigantes? Olha, você tem que saber, você tem que ganhar a vida. Ganhar a vida como é que uma mulher chega a 80 anos sem nada na vida? É para lascar, não é? Como é que um homem chega a 80 anos, não tem dinheiro nem para comprar o Rivotril, nem o remédio de pressão? Então, assim, não é criticando, é dizendo que você tem que ganhar a vida. Você tem que se viral. Davi sabia que existia alguma vantagem. Ter vantagem na vida é bom. Agora não é aquela vantagem do cara cortando pipa do outro, não. É vantagem de você trabalhar, lutar, suar e ter o que é seu. Davi disse, o que é que eles vão pagar? O que é que eles vão dar? O que é que Saul ofereceu? Olha! Aí repetiram para Davi o que havia comentado e disseram, olha, Davi perguntou aos soldados o que receberá o homem que matar esse filisteu. Quem é esse filisteu? Repetiram o que disseram, o homem que matar, olha, receberá. Cadê? Receberá a mão da filha do rei e não pagará impostos, nem ele, nem a geração dele para sempre. Eita! Bem, não pagar imposto já é uma vantagem, né? Olha, e quando Eliabe, que era o irmãozão de Davi, mais de 2 metros de altura, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele, perguntou, por que você veio aqui? Nós estamos numa batalha danada, velho. Por que você está fazendo aqui? Você é um guri. Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Vai aparecer o leão lá, vai aparecer o lobo, vai comer a ovelha? Olha, sei que você é preguiçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Eita, Eliabe já foi acusando Davi. Eliabe já foi acusando Davi de ser preguiçoso, irresponsável. Às vezes o inimigo da gente é da própria família, né? Essa mulher, ela só quer casar, essa mulher só quer ser feliz, essa mulher só quer um tonhão. Como é que pode casar? Uma mulher tão nova, se for velha, uma mulher tão velha já é uma coroa, não uma mulher tão nova, com birra. Meu Deus! Então, olha, às vezes tem que ter cuidado com a família, porque às vezes a família impulsiona. Eu vejo mães impulsionando os filhos. Aí às vezes o pai impulsiona para trás. Às vezes alguém diz, meu irmão, vá com Deus. Tu é um preguiçoso, tu é um idiota, pai. Como é que tu vai ser isso? Inveja. Eliabe sentou o cacete em Davi. Olha. Não ouvir. Você pode ouvir as críticas que você tem que ouvir para melhorar. As críticas servem para você melhorar. Mas você não pode ficar ouvindo esses filhos derrotados, não. Os filhos de Deus derrotados são filhos de Deus, mas são derrotados. O cara chegou e disse para o irmão, nos dias atuais, nem é bom casar, nem é bom ter filhos. Ele tem um filho e 2 filhas. Uma delas é bruta. Uma delas é assim, não gosta de homem, não. Ela é totalmente seca. Diga, fale! O que é que você quer? Quer falar com meu pai? Ela é certinha, mas é um negócio assim meio desmantelado, né? Então ele já, né? Mas a outra filha é normal e o outro filho gosta da coisa. Então ele foi dar conselho baseado na segunda filha, porque a segunda filha não gosta dessa situação, assim, é meio diferente. Ela assim, não é outra coisa não, ela é uma coisada. Então assim, vai seguir o conselho dele. O primeiro filho não casou, a segunda filha não casou, o primeiro filho já não fez filho até fora do casamento. Então assim, cuidado com conselhos. O que você veio fazer aqui? Você veio só olhar a batalha, né? Cadê as ovelhas do nosso pai, aquelas pobres coitadas ovelhas no deserto? Você tá doido, Davi? Então ninguém prega sobre isso. Ele sentou o cacete em Davi. Às vezes uma pessoa boa pode te dar um mau conselho. Todos nós podemos errar. Um pai, uma mãe, tá entendendo? Um irmão pode errar. Você também não pode ser uma lesa.
Também querer viver debaixo da saia da mãe não dá, tá? A gente se esconde debaixo da saia da mãe por momentos, mas nem toda hora não. Então, o Eliabe, que era o gigantão bonitão, ele sentou o cacete em Davi, falou que Davi era irresponsável por deixar as ovelhas do pai lá. Olha, às vezes o cara tá atrás de uma bênção, aí vem um parente, não quer dizer que esse parente é ruim não, tá entendendo? Gente boa também dá conselho errado, ou conselho assim mal formado. Todo mundo erra, dá conselho, erra ou não erra? Eu conheço mães que quase morreram quando a filha casou. Hoje elas amam o genro. Amam o genro. Então, assim, às vezes a nossa opinião não está totalmente certa, não está bem baseada, está baseada na raiva, no momento. E é bom ter cuidado com esse negócio de conselho, porque o conselho de derrotado é para você ser derrotado também. Às vezes uma mãe já passou por 5 casamentos e fica mandando você se separar. Entendeu como é a coisa? Mas é a realidade dela. A realidade de Eliabe era cuidar do pai e que ele fosse um pastor de ovelha para o resto da vida. Eu sei que o pastor de ovelha é um importante cargo, mas não é tão importante assim. Olha bem, ele estava ali diante de um treco-treco. Ou ele iria passar a vida todinha, mesma coisa da sua avó. Ou a avó dele ia ficar puta a vida todinha, ou ela ia apoiar os judeus, e ela apoiou. Ou ele ia ficar tomando conta de ovelha da vida todinha até morrer, ficar um velhinho, bora ovelha, bora! Ou ele ia tentar algo melhor, né? Então ele estava diante do treco-treco ali, e Eliabe sentou o pau, olha. Aí disse Davi, o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Olha, peraí, Eliabe, aí meu irmão, peraí, eu não posso nem conversar com os caras aqui, velho. Olha, Davi também sabia se defender. Aprenda a se defender, não vira uma tchutchuca não. Ai, defenda, olho com olho, cara com cara, não é para brigar. Se você se colocar como rato, vai viver fugindo a vida toda. Você diz, eu não posso nem conversar. Olha, olha que texto maravilhoso. Eliabe era o primeiro filho, era o mais brabo, que representava o pai. E aí Davi disse, que coisa, eu não posso nem conversar com os soldados. Olha, chegando aos ouvidos de Saul, aqui ele disse assim, o que fiz agora? Será que eu não posso nem conversar com os soldados? Então ele se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens disseram, então Davi não foi na primeira conversa, para você ver como era Davi. Ele não foi, por isso que ele não matou aquele deficiente, quando o cara inventou uma conversa do deficiente, Mefibosete. Quando ele foi matar Mefibosete, ele perguntou a Mefibosete o que Mefibosete tinha feito. Aí ele não foi eu não te roubei não. Então Davi, ele tinha esse costume, ele não ia pela primeira informação. Então é bom você se informar, aí você se informa por outra pessoa. E essa cidade é boa? Isso é uma merda. Aí pergunta para outra pessoa, essa cidade é boa? Oxe, é maravilhosa. Oxe, mudou o quê? Mudou, entendeu? Porque às vezes uma pessoa tem uma visão negativa de uma coisa e outra pessoa no mesmo lugar tem uma visão positiva. O cara disse, essa merda presta, pastor, é tão calmo, tão calmo. A gente escuta e se acorda com os passarinhos cantando. Isso aposta presta. A outra diz, pastor, é o melhor lugar do mundo. Em vez de você se acordar com tiroteio e a polícia, você se acorda com os passarinhos, sinfonias de pardal. Eita! Olha. Então ele perguntou a um, o cara disse, o rei vai dar a filha e não vai pagar imposto. Aí ele falou, se o rei vai dar a filha, então eu vou ser o próximo rei. Olha, gente, será que custa pensar? Tem coisas que é uma oferenda muito grande. Às vezes a oferta vem muito grande para nós e a gente fica...
Isso acontece demais. Demais, demais, demais. Eu tenho um amigo meu que é Cruz. E esse Cruz, a gente é amigo desde o quartel. E ele olhou minha família, aí disse, vamos arrumar um carro para o pastor. Aí ele arrumou como é o nome? Ducato. Uma Ducato toda preparada para viajar, dormir dentro e tudo. Aí ele foi lá na igreja e disse, pronto, pastor, tá aqui essa Ducato. O senhor pode comprar, paga como quiser. A gente aceita os seus carros velhos tudinho como entrada. Se não tiver entrada, paga como tiver, não precisa nem papel. Olha! Aí na época eu disse, aí eu olhei, ar-condicionado, cama, frigobar, tudo. Eu digo, eita, a oferta era tão boa, pode ficar aí, quer ficar, pastor? E eu disse, não. Aí hoje eu fico pensando, mas perdi uma oportunidade dessa. O cara fazia qualquer negócio, pagava a prestação, dividia sem entrada. E hoje o cara viajando, com o mesmo os caras cresceram, os filhos cresceram, né? Aí a pessoa, mas rapaz, se eu tivesse uma Ducato, aí o pessoal ia dormindo lá atrás. Olha, perdi a oportunidade. Porque às vezes a bênção chega e chega broncando mesmo. Aí hoje, depois de vários anos, eles só não disse a você que você ia precisar de uma Ducato, rapaz, aquele cara vendia de todo jeito, ele ia embora. Aí você vai dormindo lá atrás, com os meninos dormindo, ar-condicionado, frigobar, televisão, ar-condicionado, e você dava a caminhoneta, dava o carro velho, ou não dava nada, ele deixava você pagando as prestações. E a bicha era boa, era nova, só que ele não estava conseguindo vender porque era como era o nome, um tipo de home, né? Olha, aí ele disse, você perdeu a oportunidade, o cara estava dando, ele queria se desfazer e ir embora. Mas ele não queria que alguém pegasse o carro e desmanchasse e fizesse carro de carreto. Ele queria que continuasse motorhome, que ele fez com tanto carinho, geladeira, frigobar, 12 volts, não sei o que lá. Olha, que oportunidade, velho. Às vezes a oportunidade chega e chega rápido. A gente... E a oportunidade chegou. O neto de Raabe está na mesma situação de Raabe. Ou as ovelhas ou o trono. Ou as ovelhas ou o trono. Raabe, ou ser puta ou ser mulher de um judeu e apoiar os judeus. Então ela disse, eu vou para esse outro lado. Na vantagem, gente, ter vantagem não é errado. É o Comumu que está inventando isso, esse negócio, precisa ter vantagem, tem que comer e cagar, né? Mas eles gostam de viajar com avião, né? Eita, com mala. Então assim, você quer botar uma bodega para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é pecado. Você quer casar para ter uma mulher, beijar, fazer amor, ter filhos. Sim, isso é errado. Isso é errado. Pode ser errado, pronto, vamos para putaria. Todo mundo vamos para raparigar. Bora. Não, isso não é errado. Isso é certo. Então, Davi olhou, aí perguntou ao outro soldado, é verdade esse negócio mesmo do rei? Olha, que Davi não entrou sem saber. Não entre sem pesquisar. É bom você olhar, e é bom você procurar uma pessoa que já conhece a situação. Sim, você já conhece a situação. Olha, então, ou alguém que conhece. Ei, vem cá, rapaz, esse negócio, hein? Vem cá, e aí? Entendeu? Olha. E aí Davi procurou duas pessoas. E o Abinadab cheio de raiva. Você está conversando, rapaz, com os soldados, o que você quer? Olha, às vezes algumas pessoas não querem que você faça nada porque elas não querem que você passe na frente deles. Só. Eu sei que o mundo tem perigo, mas vai fazer o quê? Vai fazer o perigo. É vencer ou morrer. Respondeu Saul. Aí disse Davi a Saul, olha, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul. Então Davi disse, disse Davi, o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem conversar? Então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes, né? Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desses filisteus. Deus irá lutar com ele. Olha, Saul não era tão errado assim não, sabe? Saul, ele gostava de uma macumbinha, mas ele não era tão errado. O problema dele é que ele foi envolver com Pinotisa, né? Aí, como é o nome? Pitoniza. Pinotiza, hipnotizou ele. A resposta de Saul, você tem condições de lutar contra esse filisteu? Davi foi falar com o rei. Ei,
quando você tem que falar com o dono dos poicos, não é com os poicos. Você chega pro poico, poiquinho, não, você tem que falar com o dono dos poicos. Entendeu? Primeiro você lança a informação. E eu estou te ensinando, sabe o quê? O grande mistério aqui é que Davi passou de ser um cara simples para ser um príncipe. Você não quer ser príncipe? Olha aí as dicas. E aí, Davi chegou e falou com Saul. Não tenha medo não, gente. Você tem que falar. O erro é não falar. O erro é ficar com informação de terceiros, ouvindo a opinião de terceiro, de quarto cero, de quinto cero. Você tem que falar com o dono dos poicos. Você tem que falar com o dono. E Davi foi falar com o rei. Eu tenho vergonha. Não, fala com o rei, rapaz. Fala com os caras. Fala com o dono da loja. Fala com... Fala. Quantas vezes, gente, eu tive situações que eu não tinha condição de resolver. Eu quero falar com o dono. Não fala aqui com o gerente, não, quero falar com o dono. E o dono resolveu. Entendeu? Quando não, o gerente total, o gerente total resolve a coisa. Você tem que falar com o responsável. E Davi fez isso. Ele foi falar com o responsável, falou com o próprio Saul. Davi disse: não tem ninguém, não deve ficar com o coração abatido por causa dos filisteus. Teu servo irá lutar contra ele. Eita! Davi disse: eu vou lutar. É isso onde a gente caga. Porque a gente não quer lutar, a gente quer vencer, mas não quer lutar. E a gente às vezes luta com as armas erradas. A gente quer lutar com as armas dos outros. As armas dos outros é dos outros. As armas suas é sua. Então você tem que fazer a sua parte com o seu jeito de ser. Porque as pessoas querem que a gente seja igual aos outros. Tudo bem, a gente pode ser parecido, mas igual não. Então você é você e os outros são os outros. Entendeu como é a coisa? Você tem que saber lutar com suas próprias armas. E aí, Davi disse: eu vou. Quando a Bíblia diz ser tu uma bênção, a Bíblia está dizendo: seja você o ativo, não seja o passivo. Nós vivemos em uma população cada vez mais passiva. É aquela população que espera um governo, espera dos outros, espera não sei quem, espera da baixa da égua, espera de Deus, do Satanás, espera de tudo. O cara tem a casa, os caminhões fizeram um buraco na frente da casa dele. Custa pegar uma lata de areia e botar enquanto a prefeitura não vem. Aí fica esperando a prefeitura. Aí lá vem o motoqueiro. Eita, o motoqueiro caiu. Isso eu acompanhei de perto, tá? Eu digo: mas rapaz. Aí eu peguei meu cocinha, peguei uma lata, enchi de terra. Aí fui lá, derramei. Aí o cara: pra que você tá fazendo isso na frente da minha casa? Olha. Eu digo: não, porque o motoqueiro caiu. Se outro cair aí, pode até morrer. A gente enterra de areia, mas vem a chuva e leva a areia. Sim, mas enquanto a chuva não vem, tá tampadinho. Aí vem a prefeitura e fecha. Ele queria esperar que a prefeitura daqui a 2 meses viesse tampar o buraco. Tudo bem, é obrigação da prefeitura. Mas custa colocar uma lata de areia dentro de um bendito buraco. Aí o cara lá se quebrou todinho, se lascou todinho. Caiu no buraco, a moto estourou o pneu, ele caiu, saiu arrastando moto com ele e tudo. Gente, a gente espera muito dos outros. Daqui a pouco a gente vai querer que os outros caguem por nós. Você pode cagar por mim? Você pode mijar por mim? Nós estamos muito passivos. Estamos passivos demais. Daqui a pouco a gente vai casar com uma mulher já grávida para não engravidar mais. Para não ter o trabalho de engravidar. A população está sendo treinada, botando comida em tudo que é química, para o cara ficar passivo assim. Você tem que fazer, velho. Você quer uma coisa, você tem que fazer. Não quem vai fazer é Deus, quem vai fazer é o prefeito, quem vai fazer é o governador, quem vai fazer. Você tem que tomar a frente da sua vida e dizer: eu vou fazer. Nós estamos muito passivos, assim. Eu tenho 40 anos e nunca tive uma casa. Também nunca cavou um buraco, nunca comprou um terreno por prestação.
Tem terreno aqui que você paga R$ 350 no terreno. Compra esse bendito terreno, cava um buraco, faz uma caverna, pega um 4 pau, bota uma lona. Não, eu já quero o cara com cerâmica, com tudo bem. Se você pudesse, sua família pudesse, se você tiver dinheiro, vá. Mas se não tem, meu amigo, quem não tem cão, caça com gato. Entendeu? Você tem que ser ativo. O passivo é aquele que fica esperando. Daqui a pouco a gente tá assim, ó. Pra quê? Pra botar comida na boca. Deus não tem isso. Deus diz, sê tu ativo, Abraão. O bênção é aquele que vai e faz, é aquele que vai e executa. Mas é bom demais, é um gozo celestial você fazer as coisas. Você comer a fruta do próprio pé que planta. Entendeu? Sair do espírito de passividade. Às vezes a gente não pode, porque os caras metidos brabo, aí não pode fazer nada, mas a gente vai comendo pelas beiras. Se você ficar esperando da sua mãe, do seu pai, do seu tio, do seu avô, esperar que o seu avô morra para arredar a terra dele, esperar que o seu pai morra para arredar a casa dele, Virgem Maria, que povo passivo da molesta! E é exatamente isso que o povo é hoje. O povo é totalmente passivo. Me lembro bem, obreiro dirigindo igreja. A igreja antigamente era muito, muito frequentada. E às vezes alguém ia num banheiro, né? Dava um presente muito grande lá no banheiro e ficava aquele cheirinho lá no banheiro, né? E aí, eu obreiro com gravatinha, né? Eu vou dizer para você que uma das honras que eu tenho mais na vida é ser pai, ser esposo e ser da casa do Senhor. A minha ambição sempre foi ser da casa do Senhor, ser útil para Deus. Para isso eu fazia qualquer coisa, babava pastor, limpava sapato de pastor, virava xeleléu de pastor, qualquer coisa. Se eu visse que alguém tinha um dom, alguma coisa que pudesse passar para mim, eu ia atrás. E aí eu estava lá na igreja me preparando, né? Porque às vezes tinha igreja que tinha 2 cultos, um de 9 até 10, outro de 10 até 11. Aí a irmãzinha bem chique entrou no banheiro feminino, banheiro masculino. Aí ela saiu, eu disse, que é isso, mulher? Tá morrendo? Aí ela disse, o banheiro tá sujo, entregaram 2 presentes lá no banheiro. Olha, eu digo, peraí, eu corri, peguei um balde, botei sabão em pó, mexi, botei um bocado de coisa, criolina, detergente, mexi, aí lá vinha eu com a vassoura para o banheiro. Ela disse, o senhor não vai dirigir o culto não? Eu digo, calma, deixa o povo aí, eu vou limpar o banheiro. Fica aqui na porta, porque banheiro de mulher, pode uma mulher entrar aí e pensar, fica aqui na porta. Ela ficou. Aí eu fui lá, eita, pílula, não queria descer. Eita, era um torpedo, era um torpedo da Alemanha. Virgem Maria, torpedão atômico. Torpedão atômico. Aí botei, joguei água no banheiro, limpei. Eu não estou dizendo isso para minha honra e nem glória, não. Estou dizendo o seguinte: a gente não pode ficar esperando só dos outros. Ficar reclamando. Espera um pouquinho o culto aí que eu vou resolver esse negócio agora. Aí não queria descer. Queria não, o torpedo não queria descer não. Aí eu corri, peguei mais água, não queria descer. Eu danei a vassoura, quebrei o bicho no meio, torei com a faca. Eita, serrei, já, é um pedaço de pau, Ai, graças a Deus, agora tá cheirosinho, tal. Pronto, isso tirou minha honra. Aí ela fez, tem que ter as irmãs da limpeza. Eu sei que tem, mas nem toda hora elas estão aqui, né? A senhora vai sentar? Pode sentar, tá? Ela, tudo bem. Mas a gente ficar reclamando, esperando dos outros, gente, quem espera cansa. E quem caminha alcança. Se Davi fosse esperar de Abinadab seu irmãozão, Abinadab nunca ia deixar Davi lutar, velho. Não. Você tem que fazer a sua parte. Você não pode ficar esperando da sua mãe, do seu pai. Tudo bem, se a mãe pode, se o pai pode, ajuda mesmo. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que ser ativo. Tá? Na hora da praia a gente vira passivo. Ô irmão, traz aí uma Coca-Cola gelada.
Uma limonada. Aí ele virou passivo. Aí o cara vem, aí, doutor, toma aí, cara. Gluck, gluck, gluck. Mas tem hora que a gente tem que botar pra descer, velho. Ficar esperando dos outros, ficar esperando. Não, Davi disse, não, eu vou enfrentar. O que Davi fez, pouco da gente tinha coragem. Eu acho que eu não tinha. Olha, tem que agir na hora da necessidade. Olha, e as pessoas ficam com raiva hoje. Se o marido disser, mulher, faça um ovo. Esse homem só quer que eu seja empregada dele e tal. Não é empregada. É questão de ser útil. Entendeu? É bom ser útil. É bom ser útil. É bom ser ativo. A mídia, ela vem na programação desde 1940 você ser um passivo. Governo, eu sou um pobrezinho, governo, blá. Tem lugar, gente, que ninguém quer trabalhar mais, só esperando do gogô. Pega o que tem do gogô, porque o gogô mesmo rouba, mas faça o seu, não fique esperando só do gogô não, tá? Eu vou enfrentar. Eu vou fazer. Quando a gente é ativo, né? É tão bom. É muito bom. Quando a gente vai fazer, quando a gente bota para descer. Mas pense numa bênção. A gente fica sempre jogando para os outros. Que os outros vão, que os outros ajudam. O governo é ruim, não sei o que lá. Saddam Hussein, não sei o que lá. Saddam Hussein nem existe mais. Não. Em todo tempo a gente derrotada e a gente vencedora. Em todo tempo. Você vai ser uma vencedora. Olha, Davi falou com quem é de direito, então você não pode ficar falando com terceiros. Vai logo, rapaz. Gosta do cara? Vai logo, eu gosto de tu. E aí? Vamos fazer bebê agora? É a música. Vamos fazer bebê agora. Que bebê? Fica rodeando, aí fala com a Toinha, fala com o Severino. Vai logo pro cara e diz, eu gosto de tu, homem. Tu quer o quê? Tu quer eu? Eu quero tu, se tu quiser eu. Entendeu? Mas já houve isso comigo. A mulher disse a todo mundo que gostava de mim, só não disse a mim. E quando eu fui falar com ela disse, sei lá, disse, era. Mas eu devia ter desconfiado, né? Festa de aniversário, bolinho na boquinha, presente. Então ela estava interessada. Hoje ela está casada, mas o defeito dela foi que ela falou para a mocidade toda, não falou para mim. E quando eu falei, ela ficou, não, essa é conversa do povo. Eu não sei se ela era tímida, mas se ela dissesse, eu gosto. Pô, vamos comer pita? Aí na pita a coisa podia acontecer, entendeu? Ela era maravilhosa. Ela tá para a banda dos Amazonas. Ela fez tanta festa, tanta coisa, a família era toda por mim, mas ninguém nunca disse assim, eu gosto de tu. É claro que o idiota aqui devia ter percebido, né? Mas aí quando alguém disse, acorda, Joilson, ela gosta de tu. Fulana, eu pensei que era uma alma boa. E era. Essa alma queria reza. Aí eu cheguei e disse, a menina da mocidade falou que tu gosta dele. Aí ela disse, é mentira! Mentira? Mentira. Aí hoje eu sou coroa, mas eu fui muito burro, né? Olha. Mas ela saiu contando para todo mundo, contou para o pastor, contou para a mocidade, contou com a gerente da mocidade. Eita, quando você quiser uma coisa, você vai direto para a pessoa. Seja financeiro, seja espiritual, converse mano a mano. Às vezes o cara reclama com todo mundo. Mas vai dar certo. Eu estou torcendo para pôr aquela situação. Tá dando certo? Não vai dar certo. Porque Deus é grande. Vai dar certo. Calma, vai dar certo. A carta vai para o monte essa semana, se Deus quiser. E amanhã, segunda-feira, eu apresento a carta, tá? A sua carta está comigo, eu estou orando por ela. Olha, vamos lá. Aí diz assim, olha, respondeu Saul, você tem condições para lutar com esse filisteu? Você é apenas um rapaz. Davizinho americano. E ele é um guerreiro desde jovem. Ele é um coroa guerreiro desde jovem. Aí, o que Davi disse? Davi disse, eu sou um lascado mesmo, eu sou um... Não. Você tem qualidades e dons. Olha o que Davi disse,
Davi tanto disse a Saul: teu servo toma conta de ovelha, as ovelhas do meu pai. E quando aparece um leão, um urso, e se levanta contra o rebanho, eu vou atrás dele. Eu vou atrás e dou-lhe golpes. Olha, e livro a ovelha da boca dele. Eu tiro a ovelha da boca dele e mato ele. Quando ele se vira contra mim, o leão: agora eu vou comer você, vou comer ovelha mais não. Ele vem, pai, venha, bicho. Olha, eu pego ele pela juba e dou uns golpes e mato ele. Olha, Davi era consciente dos dois que tinha. Olha, teu servo pode até matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafia o exército de Deus. Então ele disse: esse gigante aí vai ser como um leão e um urso. Eu mato um leão e um urso. Davi não era normal. Davi tinha dons. Quando alguém diz: será que você é confiável? Será que você sabe fazer isso? Não fique com raiva, não. Você tem que mostrar o que você tem. Ou seja, se o cara quer um bucho, aí você levanta a blusa assim aí ele vai dizer: o que é que você quer? Você falou que é doido pro filho, não foi? Sim, eu falei que eu sou doido pro filho. Aí levanta a brusinha assim e faz: o que é isso? É o quê? É uma barriga para você engravidar. Ou seja, mostra vantagem, né? Eu conheço uma mulher que disse: o coroa era doido para ter filho. Ela disse: eu sou doida para engravidar. Estou doida para botar um menino nessa barriga. E foi, o coroa: olha, você tem que oferecer alguma vantagem, velho. Carinho, amor, segurança, entendeu? Você pode matar esse gigante? Eu posso. Eu mato um leão, eu mato um urso, eu posso. Eu pego ele pela juba e jogo no chão e mato na porrada. Bem, ou Davi mentiu ou era verdade. Então assim, você quer ver uma vantagem. O homem, porque mulher só quer dinheiro. E tem que ter dinheiro, meu irmão. Mulher tem que ter uma proteção. Você vai querer que uma mulher quer um homem para levar ele nas costas, Não, a mulher quer um homem que proteja ela. É uma barata, mulher, uma barata, vem matar aqui no banheiro. Tá errado. Você tem que ver a barata, a mulher: é uma barata, eu vou matar essa barata, maldita! Plá! Morra, barata! Ela: ai, que heroba. Heroba é herói em grego. Ai, que heroba, meu matador de baratas. Venha que eu vou dar uma massagem. Você ficou muito estressada matando essa barata. Eu vou mostrar outra barata. Epa! Então assim, o que o homem quer? O homem quer carinho, segurança, proteção, assim, proteção em termos de amor, né? Mas, então você tem que oferecer alguma vantagem. Alguma vantagem. E você tem que estudar o cara. O cara quer o quê? Ele quer viajar. Eu adoro viajar. Eu sou aventureiro. Eu gosto de viajar no Roma. Eu adoro o Roma. Rome, né? Rome. Eu adoro carro velho. Eita, eu também, eu gosto de cheiro de graxa. Passa um pouquinho de graxa aqui na minha cara. Eita, você tem que estudar e oferecer alguma vantagem. E Davi fez isso. Mas Davi não fez de graça. Davi sabia que ia casar com a filha do rei, que era uma bomba, mas era a filha do rei. E queria conseguir ser príncipe, que Davi nunca ia conseguir ser príncipe. Davi nunca ia conseguir ser príncipe. Olha, porque ele vivia tomando conta de ovelha. Ele estava entre as ovelhas e o principado. E aí, ele disse: eu mato um leão. Esse cara vai ser que nem um leão. Eu vou pegar ele e vou matar ele. Eu vou vencer. O homem, ele tem que oferecer vantagem. Qual é a vantagem como oferece? Financeira, segurança, algum tipo assim que a mulher se sinta segura perto dele. Eu vou te dizer, o homem, por mais bruto que seja, se oferecer segurança, a mulher não deixa ele nunca, não. Mesmo que ele manda ela se lascar, tal, mas ele entendeu? Ela vai dizer: não, os ladrão tem medo que ele oferece segurança para eu.
Isso já é de milênios. Então isso não vai mudar do dia para a noite. Então por isso que algumas mulheres, para agradar a outra, fica tudo querendo oferecer segurança, porque sabe que a mulher gosta de segurança. Sim, mas aí elas fazem tudo. Então assim, não é milhões, é uma segurança. E isso vai mais do que dinheiro. Tem uns cabas que tem dinheiro e não oferece segurança. Por isso que uma mulher gosta de coroa, porque o coroa é mais centrado. Não vai arrumar tanta rapariga, se arrumar escondido, entendeu? E aí oferece uma segurança, uma feira, um trabalho, no mínimo uma intenção, né? Aí, olha, aqui, ó, diz assim, eu mato um leão e mato um urso, eu vou matar ele também. Teu servo, aí olha o papo de Davi com Saul, teu servo pode matar um leão e um urso. E esse filisteu, incircunciso, será como um deles, eu vou derrubá-lo. Ele pensou positivo, né? O Senhor me livrou, aí vem Deus, ó, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então ele já colocou o Senhor no meio. Diante de Saul disse Davi, vá. E que o Senhor, diante de Saul disse a Davi, vá, que o Senhor esteja com você. Então Davi aceitou. Eu acho que Abinadab não gostou muito dessa história, não, que era um irmão mais novo, né? Às vezes o cara pensa que tem mais capacidade do que outro, né? Mas cada um vai na sua capacidade. Então Davi vestiu com a sua própria túnica e colocou uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então o rei lhe deu todas as condições, a armadura, a espada dele, tudo, para Davi enfrentar os gigantes. Mas você tem que lutar com suas próprias armas e ter a sua própria ação. Ele profetizou, pastor, e viveu a sua fé, foi vencedor. Olha, Davi sabia de suas qualidades. Você tem que saber das suas qualidades, não para você ficar cheio da bola, porque a gente, tudo é mortal, né? Mas você tem que saber das suas qualidades. E aí, ó, ele disse, não vou lutar com isso não, o filisteu vai me matar logo. Então você não pode ficar lutando com as armas dos outros, com as ideias dos outros, cada um tem sua ideia. E quando ele escolheu, tirou toda aquela armadura, ele pegou seu cajado, autoridade, foi no riacho, pegou pedras lisas. Aqui o texto mudou, né? Por isso que eu não gosto muito dessa linguagem atualizada. Ele pegou 5 pedras. Por quê? Por que ele pegou 5 pedras? Porque o gigante tinha 5 irmãos. Ou seja, você nunca deve andar no limite. Eu sei que às vezes a gente está no limite, a gasolina está pouca, a gente está contando as moedinhas, mas na vida você nunca deve usar tudo. Você tem que deixar uma reserva. Então Davi, ele fez isso. Eu vou pegar 5, que de repente eu mato um, vem mais 4, eu mato. Então assim, seja prevenido. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, tá? Eu fui tão beneficiado esse mês, tão beneficiado, eu não quero nem contar para vocês o que foi que houve, mas eu fui beneficiado esse mês por uma oração. Eu estava orando no monte, estava até com as cartas, e eu senti a necessidade de pedir a Jesus Cristo para ser mais vigilante. Então eu comecei, Senhor, me ensina a vigiar, eu sou tão abestalhado, me ensina a vigiar. Olha, me ensina a vigiar, me ensina a ser vigilante. Deus me livrou de algo terrível esse mês, só por causa da vigilância. Só por causa da vigilância. Por isso que a oração é tão importante, gente. Eu digo isso para você de coração, de coração. Eu não me sinto tão vigilante. Eu acho que o meu amigo, o Valdemir, ele é mais vigilante do que eu. Ele é olho no gato, outro no peixe, outro no gato. Eu sou meio Mas eu disse, Senhor, me torna vigilante, por favor. Me torna vigilante, Senhor. Olha, por favor. E Deus me livrou de... Eu vinha no carro, aí eu olhei para trás, eu vi um Fiat vermelho. Eu disse, Fiat vermelho? Dobrei, o Fiat dobrou. Dobrei de novo, o Fiat dobrou. Olha! Eita!
Aí eu já fiquei cismado. Aí quando eu parei na frente de casa, ele passou devagarzinho. Eu digo, graças a Deus, né? Eram 4 bandidos fortemente armados. 4. Aí eu desci do carro, o portão com o negócio quebrado, o motor quebrado, eu desci para abrir, velho. Lá vem uns 4 caras armados com arma para cima de mim. Olha! Aí eu olhei, graças a Deus eu me livrei. Graças a Deus, gente. Graças a Deus, os caras tudo armados, uns jovenzinhos, uns boy. Tudo de boné. O carro parou lá embaixo, na esquina, deu a volta e ficou esperando, ó. Eles iam entrar dentro de casa. Olha, os boyzinhos, meu Deus. Os filhos do Satanás. Olha, mas aí eu agradeci a Deus porque eu percebi. Eu digo, os cabas estão com malícia, velho. Olha, mas graças a Deus deu tempo de Deus me livrar. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aí apareceu nas câmeras, todos eles armados. Um veio para um lado, outro veio para o outro. Se dane! Olha, tava com esposa e filho, tava tudo dormindo no carro, tudo roncando. Foi, tudo roncando. Quando eu vi os boy andando assim, ó, parece que ele tem pulga no rabo, aí fica. Aí eu digo, e vindo rápido, eu digo, eita, é assalto. Mas graças a Deus que me livrou. Mas se eu tivesse assim, eles tinham me pego e entrado para dentro de casa, era. E tinha outro no carro dando apoio. Então, peça a Deus vigilância. Peça a Deus, olho no peixe, olho no gato, que Deus nos torne vigilantes em tudo, na área emocional, na área financeira, em todas as áreas. Aí eu me lembrei da oração, digo, eu pedia tanto a Deus para ser vigilante, mas foi como um treco assim, feito, olha para trás, carro, aí decorei o carro, aí tem as fotos das câmeras, que foi tudo tirado, a foto dos boys, olha, tudo armado, tudo com a mão na cirola, a mão na pimba, tudo, olha, demônio puro, velho, demônio puro. Mas o sangue de Cristo tem poder para queimar esses demônios. E você tem que ser vigilante. Davi era vigilante. Olha aí, Davi pegou 5 pedras. 5 pedras. Você tem que ter. Era uma cilada. O jeito deles parecendo militar. Olha, um de um lado, outro vinha de outro. Olha, deu tempo de se livrar. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Jesus é bom todo o tempo. Aí as câmeras mostraram ele, mostraram o carro, mostraram tudo com arma. Olha, aí eu dei zoom, olha a bomba. Olha a bomba. Então, peça a Deus vigilante. Davi escolheu 5 pedras. Você não parou para pensar. Essas 5 pedras podiam ser para o próprio gigante. Tá entendendo? Mas, se ele errasse um, ele tentava outro. E se viesse um irmão dele, algum gigante lá do meio, ele derrubava também. Olha, e aqui ele pegou o cajado, pegou 5 pedras lisas, está aqui, ó. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, no seu alforje de pastor, e com a tiradeira, que é um tipo de baladeira, na mão, aproximou-se do filisteu. Todo dia de manhã o filisteu, Tem homem aí não? Tem homem não para me enfrentar? Olha, então encontrou. Enquanto isso, o filisteu, com escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Então tem um escudeiro na frente do gigante, porque alguém de longe podia jogar uma flecha, né? Olhou para Davi e desprezou. Então nunca despreze ninguém, tá? Nunca despreze ninguém. A gente despreza uma pessoa, como aquela mulher que o cara disse, o agricultor está querendo falar contigo, ela desprezou, era o dono da fazenda mais rica que tem aqui na cidade. Olha, viu que era a irmã da igreja, doida para casar. Mas o fazendeiro falou com a amiga dela da igreja, a amiga dela, tinha um agricultor querendo falar contigo. Aí ela pensou, agricultor pobre, puxando terra para os pés, não era o filho do maior fazendeiro de leite da região. Eita, pelo gostou dela, porque ela pisava com muita força no chão. O fazendeiro, vige. Então o fazendeiro chegou e falou com a irmã, aqui é meu telefone, passa para essa missionária, essa minha irmãzinha aí do pra. Aí a irmã disse, aqui é o telefone de um agricultor, mudou o nome, Aí ela disse, agricultor, puxando terra para os pés,
com a sandália velha rasgada e uma calça costurada, só que não era agricultor, mas era o chefe, era o filho único de um cara, o maior produtor de leite da região. Ela nem tentou chegar perto, nem ligou, nem nada. Devia ligar: oi, tudo bem? Quem é você? Como é você? Moreno alto, fulano, talvez eu seja só luz. Tenta, escuta, veja, né? Também a outra da igreja errou. Tem um agricultor aqui, doido por tu. Agricultor com chapéu, aquele rapazinho altinho, branquinho. Agricultor, eca. Não era agricultor. Eu não sou marinheiro, sou capitão. Sou capitão, sou capitão. Sou capitão. Tenho vaca. Lara, 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 lara. Ela é do agronegócio, velho. Aí casou com a dondoca. A história conta aí, eu conto a história. Ó, aí Davi pegou 5. Você tem que ser prevenido. Acumule coisas. Porque quando você precisar, a Bíblia mesmo diz: se você não usar o talento, dê para os banqueiros. Dê para os banqueiros? Teve a irmã até que casou com um banqueiro com esse texto. Então, se eu não consigo usar meu talento, eu dou para o banqueiro. Aí se engraçou, começou a fazer uma poupança. Aí não era banqueiro, era gente que trabalhava no banco, né? Que o banqueiro é mais outra coisa. Olha, mensagem de Deus: já quando eu consigo ter nada, eu vou dar para o banqueiro. Pronto, dê o seu dinheiro lá e vai conversando com o gerente. Ó, quem sabe o gerente, né? Olha, e aí, olha bem, o inimigo é inimigo. Ele viu Davi e viu que era só um rapaz ruivo. Lembra da xenofobia? Os ruivos eram desprezados. Um rapaz ruivo com cara de menino. Por acaso eu sou um cão. Para você vir contra mim com um pedaço de pau? Disse o filisteu. E amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Vai te lascar com esses deuses e tudo. Ele amaldiçoou Davi, mas Davi não acreditava nesses deuses, não. Esses deuses eram malditos, eram demônios. Era Baal Peor, Baal não sei de quê, Baal da Baixa da Égua. E ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses malditos. Aí Davi disse: vem aqui e darei a tua carne às aves do céu e os animais do campo. Eita, baixinho porreta, velho. Por isso que esses baixinhos, essas baixinhas, tudo braba. Quando eu vejo uma mulher baixinha, eu já fico... mas tem que ser braba mesmo, mulher tem que ser braba, tá? Epa, mas tem umas altinhas brabas também. Olha, ele disse: venha, pois venha. Gente do céu, como é bom quando um doido encontra outro, né? O cara dá uma de brabo, o cara diz: pô, tu é brabo? Olha, Davi, depois venha que eu vou cortar tua cabeça, eu vou te matar e vou jogar a carne para os bichos comer. Rapaz do céu, ele ficou com uma raivona danada, ó. Ei, Maria, olha, se benze, Davi. Olha, aí Davi disse: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus me entregará nas minhas mãos a tua vida, e eu te matarei, cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres, o teu cadáver ao exército filisteu, e às aves do céu, e os animais selvagens. Toda a terra saberá que é um Deus em Israel. Eita! Gente, isso é briga espiritual. Todo mundo tem uma briga espiritual. Você tem que ir para cima. Tem que enfrentar os demônios que te perseguem. Esse gigante aí representa um demônio, um territorial. Ou você vive fugindo que nem um rato, uma rata, ou você diz: ei, peraí, não é assim não, viu, território? Davi, ele sentenciou o gigante. Olha, então você tem que ser valente contra o mal. Na batalha contra o mal, ser valente. Chega em marcha triunfal, ser valente. Olha, seja valente. E seja vigilante. Você será muito bem sucedido na vida. Não é ser cismado, não. Então, assim, eu pedi a Jesus Cristo para ser vigilante. Nessa parte aí eu fui.
Olha, se eu tivesse vacilando assim, eles tinham me pego, velho. Mas aí a gente tem que ser simples como as pombas e sábio como a serpente. Olha, é briga espiritual, tem que usar armas espirituais. As suas armas que Deus te deu, você tem que trabalhar em cima de você. Você não, porque o irmão tem uns 5 casas. Não olha para ninguém não, você tem que olhar para você. Eu não tenho casa, eu vou fazer minha casa. Eu vou fazer minha casa. Quando a gente precisa de ajuda, tem pouca ajuda. Às vezes a família faz atrapalhar. Então, eu já vi gente fazer casa com telha de zinco. Arrumou pau, botou no chão, cavou buraco, saiu pregando telha de zinco, ficou ótima. Maravilha. Mas aí você tem que começar, tem que fazer alguma coisa. Tem que ser ativo e vigilante. Olha, o filisteu começou a vir em direção a Davi. Eita, pila. E este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Davi correu, Davi não ficou com medo não. Parece que quanto mais a gente tem medo, mais assombração aparece. Tirando uma pedra da forja, então ele já tirou uma pedra e ficou... Arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa. Então ele já estava vendo que o filisteu estava todo coraçado, estava todo... se batesse no peito do filho, um cara para derrubar um cara daquele não derrubava não, mas batia na testa. Ele sabia que ele podia arrombar a testa do filisteu. Lute com suas armas. Lute com suas armas, com aquilo que você pode. Que o Espírito Santo de Deus te use. Ali estava, Davi escolheu ou morrer ou ser rei. Sabe por quê? Davi não era otário não, velho. Davi ele jogou na loteria. Porque ele sabia que se ele vencesse esse gigante, ele ia ser rei. Porque ele ia casar com a filha do rei. Ele não tinha chance nenhum, Jessé não tinha chance nenhum. A não ser que um filho dele vencesse o gigante, de botar um filho como rei. Então, gente, era a chance dele mudar a vida. Isso aconteceu com Rebeca. Rebeca morava num sítio que só via cavalo e jumento. Quando ela viu o velho Eliezer, ela disse: é uma chance de eu sair desse buraco. Eu vou me embora, velho. Eu vou me embora. Ela não pediu nudes de Isaac, ela não pediu foto, garantia. Ela sabia que aquele velho era rico. Quem é que tinha 9 camelos de ouro para dar? Só quem tivesse dinheiro, né? Ela sabia que era um príncipe, ela queria ser princesa, velho. Ela não contou conversa, ela arrumou os troços antes do pai mandar. Olha, e o filisteu veio de encontro, e Davi foi de encontro ao filisteu. Quando o filisteu começou a vir ao encontro, Davi desceu, tirou, jogou na testa, e a pedra cravou na sua testa. E o gigante... Eita! Estava com dor de barriga o gigante. Eita, outro! No terceiro ele caiu. Tipo... Eita, gigante peidão. Olha, meu Deus. Uma coisa é exigida da vida da gente: coragem. Coragem, meu irmão, coragem. Lara, 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 lara. Nós temos que ter coragem para mudar a vida da gente. Ou a gente tem coragem ou fica na mesma. Não, pastor, eu vou ficar na mesma. Glória a Deus, fique na mesma até o final, não tem problema não. Mas às vezes a gente tem que ter coragem, porque há uma possibilidade de dar errado. Mas se você tiver coragem, você muda a sua história e muda de quem estiver perto. Davi mudou a história dele, mudou a vida dos irmãos que viraram tudo general, a vida do seu pai Jessé. Coragem, Jesus Cristo também chorou. Coragem, coragem, meu irmão, coragem, meu irmão, coragem, coragem. Jesus Cristo, música antiga, corinhos, né? Tenhas coragem,
que logo, logo, se as lutas desta vida te faz chorar. Jair Pires. Coragem, meu irmão, coragem, se os espinhos ao caminhar, coragem, meu irmão, coragem, não te esqueça que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar essa tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Não te importas que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar essa tristeza que te faz chorar. Meu irmão, você vencerá. Amém? Amém e amém. E aí, Davi cumpre o que faz e o rei Saul avança contra os filisteus correm com medo. Olha, os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram gritos de guerra e perseguiram os filisteus até entrar em Gate. Olha, até as portas de Ecrom. Cadáveres dos filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada Sairane até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição dos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e levou para Jerusalém, e guardou as armas dos filisteus em sua própria tenda. Olha, quando Saul viu Davi avançando para a frente dos filisteus, perguntou a Abner, o comandante do exército: quem é o pai desse rapaz? Olha, o filho abençoa a família, a filha também abençoa a família. Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que não sei. Era Jessé. Jessé era tão desconhecido que o cara nem sabia quem era Jessé. O rei ordenou: descubra quem é o pai dele. Logo Davi voltou e, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Saul Davi, segurando a cabeça do gigante. Olha, e Saul perguntou: de quem és filho, ó jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé de Belém. Olha, Davi é de Belém, Jessé também de Belém e Jesus é de Belém. Olha, que maravilha! A cidade de Davi, que maravilha! Olha, tenha coragem para vencer os seus gigantes. Ninguém pode derrubar os gigantes. Alguém pode até te ajudar, te dar informações, mas a hora do pega para capar é com você. Então que Deus te dê muita coragem. Belém era a terra da coragem. Belém, os caras corajosos de Belém. Então que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, que você vença o leão e o urso, e com fé em Deus você vencerá as suas dificuldades, seja ela quais for. Cada pessoa tem uma dificuldade. O cara faz 30 mil casas todo mês, a dificuldade dele, né? Arrumar funcionário, e o funcionário tem a dificuldade de pagar a água, a luz. Então nós temos que vencer isso aí. Para mudar de vida, você vai ter que vencer o gigante. A mensagem desse texto todo de Samuel 17, 1 Samuel 17, é que para você virar príncipe, você vai ter que vencer um gigante. Tem que passar pela academia de Deus para você vencer. É uma lei. Você acha que Miguel é príncipe assim? Eu sou Miguel, eu sou príncipe. Teve todo um processo para Miguel ser príncipe. Olha, então a mensagem desta noite é esta: Deus quer ver você vencedor, vencedora. Pastor, as cartas nos fazem vencer gigantes. Sim, eu já estou abençoando para aquele propósito dar certo, viu? Manda foto mais para mim, amei das fotos. Vira a chave do destino e seja feliz.
você é sábia e tem capacidade. Você tem grandes capacidades, tá? Você não precisa de esmola de alegria. Você tem o direito de ser alegre e feliz, tá? Eu estou orando por você e eu vou para aquele compromisso que eu lhe falei, tá? Eu vou para aquele compromisso quando der tudo certo. E já está dando. Que o Espírito Santo de Deus vos abençoe. Muito obrigado. A palavra hoje foi aqui no estúdio mesmo. Eu digo para você, você é um vencedor. Pastor, eu passo luta, mas você é um vencedor. Só um Davi para derrubar o gigante, só você para derrubar esse gigante. E assim, quando você tiver um problema, tenha ele como desafio. Os desafios, né, da vida. Deus é grande. Deus é grande. Derrube o seu gigante e seja feliz. Muito obrigado por acompanhar hoje a igreja online, a pregação, o cântico da nossa irmã. E até amanhã, se Deus quiser. Amanhã é segunda. Às 3 horas da tarde eu entro para interpretar sonho, conversar com vocês. Eu vou apresentar as cartas amanhã, tá? As cartas estão comigo, eu estou orando por elas. Então que o Espírito Santo de Deus faça você forte como Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como um rei Davi. Cante comigo. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como um rei Davi. Eu canto, eu canto. Eu canto como um rei Davi. Eu canto, eu canto. Eu canto como um rei Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu venço o gigante como um rei Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu venço o gigante como um rei Davi. Eu venço, eu venço. Eu venço como um rei Davi. Eu venço, eu venço. Eu venço como um rei Davi. O que você aprendeu hoje à noite? Você aprendeu o quê? Primeiro, não ser passivo. Tem hora que a gente tem que ser passivo e ativo. Porém, a gente tem que ser ativo na bênção. Ser tu uma bênção. Vai lá e faz. Vai lá e opera. Vai lá e conserta. Vai! E o outro é que você tem as armas, todo o decorrer. Aí, nesse momento que Davi vence o gigante, ele se torna príncipe. Porque aí ele vai casar com Milca, a filha do rei Saul, e ganha direito ao principado. Ele não nasceu príncipe, Davi. Davi era um plebeu, desprezado por todo mundo. Mas ele conquistou o direito de ser rei. Aí é um direito que veio com a conquista. Derrube o seu gigante e seja feliz. Qual é o seu gigante? O que é que te perturba tanto? Você vai conseguir derrubar esse gigante. E você vai ser muito feliz. E você vai guardar as armas dele. Guardar as armas dele é o seguinte: cada vitória que você tem, a habilidade que você ganhou, fica com você. Tá? Muita paz e muita luz. Boa noite, durma com Jesus Cristo, bom sono. E hoje teve o programa da manhã, da tarde e agora da noite, a pregação. Qualquer coisa, estamos aqui. Até amanhã, se Deus quiser. O endereço para você mandar as cartas está aqui abaixo na descrição. E se você que está aí do outro lado deseja ajudar nosso ministério, aqui ao nosso lado tem o Pix da igreja, tá? É só você passar o celular, aí aparece lá, tá? Você faz a oferta. Eu vou ofertar pastor Joilson, tá? Aí você faça com fé e eu te abençoo em nome de Jesus. Ajuda a igreja. E Deus vai te ajudar. Muito obrigado, paz e luz. Obrigado por estar me escutando até esta hora. E obrigado pelos comentários. Obrigado, Francine. Deus abençoe a todos o ministério. Você é uma bênção, Francine. Campai, um dia eu vou te ver muito bem na vida. Francisco Souza e Silva, Deus te abençoe. Francine Proventino Tolentino, nossa amiga de carta. Ela escreve carta todo mês, 3 ou 4 cartas lindas, maravilhosas, a letra linda. Doutora Eliane Aguiar, Campai, Francine, Eliane Aguiar, Ana Paula Barreto, Medi. Tchau. Quem é que vai dar tchau para o pastor? Quem é que vai dar tchau? Tchau, tchau. Bye, 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 bye. Shirley.
Que bênção, Shirley. Você está aí essa hora, que maravilha. Shirley participou do programa da manhã, participou do programa da tarde e agora participou da noite. Que maravilha. Shirley Santos. Eu abençoo Shirley Santos. Francine, toda vez que eu vou no correio, eu já fico esperando a carta dela. Suas cartas são lindas, tá? Rosilene Costa Cruz, Francine Proventino Tolentino Bittencourt, a menina linda e maravilhosa, filhota dela. Manda mais foto para mim, para eu abençoar, tá? Eu estou com sua carta e estou abençoando. Ana Paula Barreto. Tchau a todos. Tchau, Ana Paula. Quem é que vai dar tchau para o pastor? Muito obrigado. Que o Senhor Deus vos abençoe grandemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.